Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, que acompanha a Rádio Meimei, nossa programação. Nós estamos hoje voltando com o programa Pense Nisso. São crônicas que fazemos para levar ao ouvinte algum esclarecimento, alguma informação, ou mesmo alguma palavra de orientação e de conforto espiritual. Hoje, no momento que estamos vivendo na Terra, diante de tantos problemas, tantos conflitos, tantas discussões, em todos os níveis da vida humana, seja no lar, seja na comunidade, nação, em nível internacional, nem se fala, as guerras, a violência, o terrorismo, o massacre, o genocídio, tantos problemas que nós muitas vezes questionamos para onde estamos indo. O que está reservado para a humanidade? Que neste primeiro quarto do século XXI, 25 anos após o ano 2000, ainda não conseguiu vencer as suas tendências mais comprometedoras, aquelas que nos têm feito realmente vítimas de nós mesmos, vítimas do egoísmo, vítimas do orgulho, vítimas da omissão, da acomodação, fazendo com que cada um de nós, refletindo sobre os valores espirituais que Jesus nos ensina, ficamos a pensar: 2000 anos nos separam de Jesus. Há 2000 anos nós ouvimos a sua voz libertadora, nos recomendando o amor uns aos outros e até mesmo aos inimigos. E o que estamos fazendo hoje? Bom, vamos então ao tema de hoje, que é um tema que eu acho que deve interessar aos ouvintes, sobre essa figura muito carinhosa do meio espírita, do meio cristão de nosso país, que foi Meimei. Aliás, é o nome da nossa emissora, Rádio Meimei. E quem foi Meimei? Você sabe, você já ouviu falar? O tema, portanto, é muito especial. Pedido de vários ouvintes que muitas vezes nos têm perguntado sobre essa figura ímpar, Meimei. Nós vamos hoje falar a respeito da sua trajetória muito curta, extremamente curta nesta última encarnação, quando ela ostentou esse apelido de Meimei, mas muito significativa para todos nós. Aliás, o nome Meimei é uma forma carinhosa de tratamento que o jovem casal Irma de Castro e Arnaldo Rocha utilizava para tratar um ao outro. Isso na década de 1940, no estado de Minas Gerais. Meimei, na verdade, é uma palavra chinesa que expressa muito carinho e quer dizer amor puro, amor perfeito. E que esse casal
Irma e Arnaldo ouviram num filme chinês, essa personagem que os cativou pela sua ternura, pelo seu amor. Porque assim era a jovem Irma. Se formou professora, porque gostava muito de crianças, tinha muita ternura, muita meiguice, a sua maneira de ser diante das pessoas e particularmente diante das crianças. Aliás, ela queria ter filhos, é o que ela ansiava, ter filhos, amar as crianças, e não pôde concretizar o seu sonho, porque ela partiu desse mundo muito cedo. Ela se casou com o Arnaldo, a Irma, mas ela ficou doente. E 2 anos após o casamento, ela veio a falecer, numa época em que a medicina não dispunha de recursos suficientes para conter o ímpeto da enfermidade de que ela foi acometida. Essa é a realidade. Meimei não tinha ainda 24 anos quando deixou esta vida e voltou para o plano espiritual para retomar o trabalho que, como espírito, ela já vinha fazendo e outras oportunidades com crianças. Arnaldo, viúvo, ainda muito jovem, ficou inconsolável com a partida da sua querida e linda esposa, porque Meimei tinha todas as boas qualidades, todas as virtudes de uma boa mulher, uma boa jovem, e era também muito linda. Ela é muito, para a época, os valores estéticos daquela época, ela ostentava uma beleza que chamava atenção. E com essa partida prematura de Meimei, eles se tratavam, como disse, um chamava o outro de Meimei, ele investira todos os seus sonhos. E ele ficou realmente desolado. Tão pouco tempo. Não tiveram oportunidade de ter sequer um filho. Certo dia, quando Arnaldo visitava um irmão em Belo Horizonte, capital de Minas, e lá ele fora justamente para espairecer um pouco do impacto emocional que vinha sofrendo, ele saiu pela cidade. E nessas suas andanças, houve um momento em que no centro da cidade, com aquele movimento todo, de pessoas que vão e vêm, ele esbarrou acidentalmente num homem, derrubou o homem no chão. Mas ele logo percebeu que tratava-se de alguma figura que ele já tinha visto em algum lugar. Talvez um jornal, numa revista, em outra circunstância. E qual não foi a sua surpresa quando ele percebeu que se tratava de Chico Xavier. Chico Xavier. E o Chico se levantou. Arnaldo ajudou a se levantar, desculpou-se da falta de modos com que ele esbarrou com a pessoa,
Mas o Chico não deu muita importância a isso e falou para ele que Meimei estava ali presente. E ele falou Meimei. Arnaldo levou um susto. Meimei tinha falecido. Ele não era muito chegado à religião, embora fosse uma pessoa respeitosa, respeitava as religiões, respeitava a forma de crer das pessoas. Mas quando o Chico falou em Meimei, isso o abalou. Por quê? Porque ninguém sabia disso. Era um apelido que eles usavam na intimidade. E, no máximo, algum familiar dele poderia ter ouvido. Mas o Chico, que ele nunca viu e nunca conhecera antes, como que ele podia saber desse nome? Então, esse encontro, onde ele fala de Meimei, aí o Arnaldo puxou a carteira, ele tinha uma foto e perguntou se era aquela moça que ele estava vendo. É essa sim, é Meimei. Ela está aí, do seu lado. Não é preciso dizer, caros ouvintes, que aquele encontro causou um grande impacto emocional em Arnaldo, que era um cético, não era um ateu, era um cético, era um indivíduo que não acreditava em tudo e questionava sempre. E de cético ele passou a abraçar a doutrina espírita, porque desde então ele pegou o endereço do Chico e foi encontrá-lo lá na sua cidade. A partir de então, a vida de Arnaldo Rocha, que antes era muito resistente às religiões em geral, embora respeitasse, mudou completamente. Passou a visitar o Chico e quase que imediatamente ele passou a receber as primeiras cartas de Meimei, agora na condição de espírito, pela psicografia do Chico. O Chico Xavier reconheceu em Meimei um espírito de elevados predicados morais, uma verdadeira missionária que teria uma missão particular na divulgação da doutrina. Então, tudo aquilo que acontecera, não acontecera por acaso. Foi a forma pela qual Meimei teria que se aproximar do Chico e, principalmente, teria que fazer um trabalho pela divulgação da doutrina espírita. E, embora tivesse uma encarnação muito curta aqui na Terra, como dissemos, apenas 24 anos, ela foi para o plano espiritual com uma tarefa das mais preciosas. Além das inúmeras mensagens, livros que Meimei nos trouxe pelas mãos do médium mineiro, ela passou a trabalhar num lar-escola, lá do plano espiritual, justamente no atendimento a crianças recém-desencarnadas e as mães que durante o sono visitam essas crianças e filhos. Veja como é importante o trabalho de Meimei. É um aspecto muito pouco conhecido, até no meio espírita, né? Como que a criança passa, quando ela desencarna na idade infantil, como que ela passa o plano espiritual e como ela é recebida no plano espiritual. E quem quiser conhecer mais detalhes sobre o trabalho de Meimei junto às crianças recém-desencarnadas, também as mães, basta consultar a obra Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, uma das obras de André Luiz. E nesse livro há um capítulo muito especial, chamado Lar da Bênção. Lar da Bênção. Onde encontramos a figura simpática
e acolhedora de Blandina, que administrava, ou que administra ainda, não sabemos, aquela casa de acolhimento infantil do plano espiritual. E quem é Blandina, senão Mei Mei? É o nome que ela ostentava no plano espiritual. É interessante pegar esse livro, Entre a Terra e o Céu. É uma das obras mais satisfatórias, que dá mais satisfação, mais alegria de ler, porque tem umas coisas muito interessantes. E esse capítulo sobre o Lar das Bênçãos é muito especial. Ali Blandina vai esclarecer vários pontos que o André Luiz não sabia, porque o André Luiz estava ali participando de um grupo e pela primeira vez ele também foi a esse lar, né? E ele fica sabendo de muitas informações. A presença de Mei Mei na missão de Chico Xavier foi das mais belas, das mais felizes e das mais significativas. Suas mensagens, partidas de uma alma feminina, muito sensível, eivadas de sentimentos nobres, sempre falam de crianças, sempre falam das mães. São as mais belas que envolvem esse tema, quando se fala de mãe, quando se fala de criança, como nós podemos ver no livro Antologia da Criança, uma das obras de Mei Mei. Mei Mei inspirou Chico Xavier e inspirou muita gente, inclusive para a criação de várias instituições de assistência à criança em todo o Brasil, como é o caso do nosso Lar Mei Mei, aqui de Garça, estado de São Paulo, que começou como um orfanato em 1950 e que depois se tornou uma instituição voltada para a criança através de uma creche, Lar das Crianças, que o pessoal de Garça se lembra, e agora Mei Mei, que é um atendimento especial às famílias. Então nós vamos ver que até aqui, né, Mei Mei teve influência. De Mei Mei nós temos aí a própria nossa rádio, a Mei Mei, inspirada também nesse espírito tão valoroso, tão dedicado ao bem, né? Está em plena atividade, a emissora, levando a mensagem de consolo, de reconforto, de paz, de informação, através do rádio, através do web rádio, e através também desses vários sites, várias plataformas que nós encontramos na internet e também as redes sociais, evidentemente, que vocês estão assistindo. Os textos de Mei Mei encontram-se em diversas obras mediúnicas. Vamos citar aqui Pai Nosso. Pai Nosso é muito bonito, muito lindo. É um livro voltado muito mais para a idade juvenil. Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus Aguarda, e um livro especial chamado Mãe. Veja bem, mãe que ela queria ser na última encarnação e não conseguiu, mas assim mesmo foi mãe das crianças que ela sempre ajudou. Pai Nosso é um livrinho muito especial, como dissemos, que Mei Mei elaborou para crianças e adolescentes, contendo ideias básicas e fundamentais do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Aliás, o Evangelho visto segundo a visão espírita, que naturalmente dá ênfase, toda a ênfase, ao mandamento do amor ao próximo,
em torno do qual girou toda a doutrina do Mestre de Nazaré há 2000 anos. Por outro lado, prezada ouvinte, o marido de Meimei, Arnaldo Rocha, teve uma vida longa, toda ela dedicada às atividades espíritas, ao lado do médium Chico Xavier. Nós tivemos felicidade de assistir à palestra que Arnaldo proferiu em Brasília, no ano de 2010, quando participamos do congresso, um congresso muito bonito, que homenageou o centenário de Chico Xavier. Lá estava Arnaldo Rocha, prestando depoimento muito comovente, falando dos momentos emocionantes que viveu ao lado do Chico, com a presença espiritual da sua querida Meimei. Arnaldo se comoveu quando falou muitas vezes sobre Chico e sobre Meimei. E o Arnaldo já desencarnou. Em outubro de 2012, e ele já tinha 90 anos de idade. Então ele viveu bem. Aos 90 anos, Arnaldo Rocha, o esposo de Meimei, desencarnou. E deixou realmente muita coisa boa, uma lembrança agradabilíssima no meio espírita, por tudo que ele fez. Ele era uma pessoa muito simples, muito aberta, a palavra, a presença dele, a figura dele, impunha assim não só o respeito, mas carinho. Era um senhor de idade, carinhoso, um vovô daqueles que as crianças, que chama a atenção das crianças e cativa os adultos. Então, prezados, falar de Meimei, poderíamos falar muito mais. Poderíamos tecer muitas considerações a respeito do seu trabalho. Mas no nosso tempo aqui é exíguo, temos que dar tempo a outros programas e nós queremos simplesmente convidar você a conhecer melhor a figura de Meimei. Lendo, você pode ler indo à biblioteca do Caminho de Damasco, por exemplo, que acho que é a maior biblioteca espírita que nós temos aqui em Garça. Os outros centros também têm biblioteca. E lá procurando as obras de Meimei. Mas não deixa de ver no livro Entre a Terra e o Céu, ali o capítulo que nós citamos aqui, sobre a Escola da Bênção, o Lar das Bênçãos, onde vai encontrar a figura de Blandina, que não é senão Meimei. Aí o Chico, é claro, revela isso fora do livro. No livro não fala que é Meimei, mas o Chico revelou publicamente que se trata de Meimei. Então você pode conhecer, e lendo outras obras, tem várias obras de Meimei, né? Obras lindas, comoventes, e também procurando os recursos da internet. Você procurando no YouTube, por exemplo, o YouTube tem muita coisa a respeito de Meimei, a biografia, a vida, outras informações, muitas que nós não notamos aqui, não era também muito objetivo do programa, era apenas apresentar essa figura de Meimei e dizer que estamos muito satisfeitos de estarmos nessa emissora, que ostenta o seu nome com muito carinho, muita honra, e agradece a Meimei, especialmente porque nós sabemos que ela nos tem ajudado muito nessa caminhada e vai continuar nos ajudando. Muito obrigado, caro ouvinte, pela sua atenção. Muito obrigado por toda a sua dedicação à nossa emissora, o acompanhamento, prestigiando os nossos programas.
Fique conosco e até uma próxima oportunidade. O programa de hoje se encerra aqui, mas a reflexão continua. Pense nisso, em cada questão uma resposta com José Benevides Cavalcante. Um novo tema te espera toda terça-feira às 9 horas. Se quiser ouvir de novo, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. Você também pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento no site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima!